Olá, muito boa noite. Estamos começando o Esporte na TV, aqui na Vale TV, nesta segunda-feira, dia 16 de maio. Eu sou o Gustavo Hennemann, fico com você das 19 às 19h30, aqui na Vale TV, no canal 14 da NET, no 6 da NET para São Leopoldo, também nas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no YouTube aqui da Vale TV e no valetvplay.com, no site aí da nossa querida Vale TV. Bom, pessoal, para começar, né, segunda-feira falando aqui no nosso programa de dupla Grenal, né? Infelizmente, no sábado, né, a gente teve mais um caso aí de injúria racial, suspeita de injúria racial em relação ao jogador do Corinthians contra o Edenilson, né? Teve várias questões que influenciaram, né, a suspeita aí de que o Rafael Ramos teria chamado o Edenilson de macaco, né? Isso está sendo investigado agora, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com esse tipo de situação ainda no século XXI, né? É bastante difícil, são várias situações que acontecem e não vamos muito longe, né? Também nesse final de semana aqui, no jogo entre o Aimoré e o São Luís também, o técnico Edinho Rosa também conseguiu identificar um torcedor suspeita também de ter cometido questões raciais contra o treinador do Aimoré, que chegou a ser retirado do estádio. Então é bastante complicado, uma situação delicada que a gente tem que avaliar bem, né? O pessoal vai para o estádio, tem que torcer, não cometer esse tipo de questão aí contra as pessoas, né? Acho que racismo é uma coisa que tem que ser banida do futebol. Então a gente tem que estar sempre atento e as autoridades têm que estar sempre em cima disso também. Questão de dentro de campo, né? O Internacional nessa partida contra o Corinthians no fim de semana empatou em 2-2, um jogo aí que o Inter poderia ter vencido, deixou o Inter lá no meio da tabela e o Corinthians continua aí na liderança do Brasileirão, né? Na ponta de cima da tabela do Brasileirão. O Inter volta a campo nessa terça-feira, jogo contra o Independiente Medellín aqui no Beira-Rio, a partir das 19h15, o Inter que tenta assumir a liderança do grupo E da Sul-Americana. O Inter está na vice-liderança com 6 pontos, empatado aí em pontos com o Guairenha do Paraguai. O Inter que precisa dessa vitória para conseguir classificação também nessa competição, na Sul-Americana, que já venceu lá em 2008. Bom, o Inter, além disso, no Brasileirão, volta a campo no próximo sábado contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, às 21 horas. Lembrando de Grêmio, hoje à noite tem Grêmio, né, e Ituano, jogo que acontece a partir das 20 horas lá em São Paulo. A gente comentou do Aimoré. O Aimoré, apesar de todas as questões também envolvendo o técnico Edinho Rosa, conseguiu, né, a vitória, reverter a situação, vindo de 2 derrotas, venceu aí o São Luís por 2-1 dentro de casa, de virada. E o Aimoré agora sobe para a vice-liderança do grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Aimoré agora com 9 pontos conquistados em 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Bom, pessoal, trocando de futebol, a gente vai passar aqui para o nosso programa de hoje para falar de futsal. Eu recebo nessa noite, né, para falar com a gente aqui, o Fernando Speck, que é coordenador da 16ª Copa Fevale de futsal. Ele também é professor da Escola de Futsal da União Jovem do Rincão, da UJR, e um dos diretores de arbitragem da Liga Gaúcha, né, de futsal. Fernando, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Esporte na TV. Boa noite, Gustavo. Primeiramente, agradecer o convite aí, né? E é um prazer tá podendo falar, explanar um pouquinho mais sobre a Copa Fevale, que está retomando aí depois de 2 anos dessa pandemia aí, né? Resolvemos esse ano, então, retomar com a 16ª Copa Fevale, a edição. É muito bacana que essa competição ela é bastante tradicional já, reúne muitas equipes das questões de categorias de base, né, Fernando? Conta pra gente como é que está funcionando esse ano, quantas equipes, quantos atletas estão envolvidos nessa competição aí, retornando depois dos 2 anos. Vamos voltar lá no ano de 2004, então, né? Vamos lá. Quando foi criada a Copa Fevale pelo nosso saudoso e querido Wilson Agostini, professor, né? Naquele ano ele tentou fazer uma competição num caráter mais de escolinha, assim, né? Com um nível um pouco mais baixo e tal, onde pudesse fomentar o futsal na região, onde as escolinhas pudessem ter jogos, né? E participar, a gurizada toda. E a competição começou a ganhar nome, né? Dentro aqui da região metropolitana, região do Paranhana aqui também.
e começou a se tornar uma competição um pouco competitiva aqui na região do Vale aqui. E aí vieram times de Porto Alegre, times que disputavam estadual, né? Sim. E esse ano a gente conta aí, eu até brinco, né, um número que seja um número da sorte, com 13 equipes, né, esse ano, divididos em 3 categorias, sub-15, sub-13 e sub-11, tá? São 8 equipes em cada categoria. E a gente teve uma novidade para esse ano agora, no modelo de disputa da competição, onde antes eram fases de grupos, assim, se dividiam as equipes em grupos e tal. Esse ano a gente pensou numa forma de fazer todos contra todos. Legal. Para ter mais jogos e tal. Envolve mais, né, a garotada. Né? Isso, aí a nossa competição começou, na verdade, esse final de semana, né? E a intenção é a gente fazer as finais lá em novembro, então são bastante jogos durante o ano. Isso. E aí a ideia que surgiu de poder premiar todo mundo. Então, desses 8, os 4 primeiros que se classificarem vão fazer uma final de série ouro, vamos dizer assim. E o de quinto a oitavo, os 4 últimos vão fazer a final da série prata. Ah, legal. Então, os professores envolvidos também acharam bem legal essa situação, né, essa ideia nova, porque daí tu também torna a competição competitiva até o final dela, né? Sim. E motiva essa gurizada que está jogando, né, a continuar no futsal, né? E daqui a pouco, não me classifiquei para uma série ouro, mas vamos disputar a série prata, né? Então, dessa forma aí a gente tentou fomentar esse ano. Dessas equipes, tu consegue dizer quais são elas, mais ou menos, que estão por aí? Tem a colinha aí, vou pode pegar utilizar. uma colinha aqui, então, Não, tá? Fica tranquilo. Nós temos a ABB de São Leopoldo, que está vindo com um projeto novo, aí vai jogar na Sub-15, também vai jogar o Gauchão da Liga. Tem o Amigos Futebol Clube de Porto Alegre, que já era participante, já vinha, acho que uns 2, 3 anos jogando a competição. A GPF de Voti também vem na categoria Sub-11, ficou um tempo fora e está retornando esse ano. Temos o Atlético Sarandi também, que já jogava de Porto Alegre. A CEP de Canoas, uma equipe bem competitiva, né, aí no cenário gaúcho. O projeto Falcão 12 de Canoas também tá vindo esse ano com a gente. Futebol Fitness de Canoas também joga já o gauchão da Liga e está vindo esse ano. Futsal Riozinho, que antes eles tinham uma parceria, Riozinho e Rolante, lá com o professor Eduardo. E esse ano vai ter o Riozinho, acho que é o Ângelo, coordenador lá, que está na frente. Tem uma gurizada boa de bola lá, tem, na região lá tem. E o Rolante também vem, aí o Eduardo está com o projeto. Isso, no Rolante Esportes. Tem o MBB também ali de Moleque Bom de Bola ali de Campo Bom. O programa Acolher também de Campo Bom ali. E temos 3 Coroas Futsal, que tá vindo esse ano, iniciando. E o JR também, né? Que vem aí nas 3 categorias. E na Sub-13 vem com 2 equipes, né? Diferentes para poder participar esse ano aí. De tanta gurizada boa que está aparecendo, resolveram fazer 2 equipes para participar. E o que vai girar de quantidade de atletas, mais ou menos? Tem uma ideia? Olha, a gente tem ideia de chegar a uns 400 alunos aí, né? Para movimentar toda essa gurizada aí. E os jogos acontecem sempre no Cavazoto? Como é que é a questão de sede? O pessoal também pode acompanhar esses jogos? Como é que funciona isso? A gente procurou já, acho que desde 2017, acredito eu, 2018, a competição é sediada, né, vinha sendo sediada no Cavazoto, aqui em Novo Hamburgo, e em Campo Bom, né, no ginásio lá no Municipal, e no SEI também. Esse ano a gente tentou manter aqui em Novo Hamburgo, tanto no ginásio do Cavazoto como no ginásio da FENAC, que foi reformado. E, claro, tem muita atividade aqui também pela prefeitura e tal. E aí a gente às vezes fica com essa questão do ginásio, de ter ou não a disponibilidade. Vai confirmando. Mas o pessoal de Campo Bom também já se colocou à disposição, se quiser fazer algum jogo lá. Então a gente está tentando organizar essa tabela aí, né? Mas a princípio vai ficar mais centrado aqui no ginásio do Cavazoto mesmo, ali no Agostinho, né, que fica na BR ali no Rincão. E para ti, conta para nós um pouquinho. Tu tem essa questão, tu falou do Wilson, né, e tu tá há quanto tempo já trabalhou com o Wilson, né? Sim. E quanto tempo tá na UJR agora organizando a Copa Fevale? Como é que é para ti essa parte também? O Wilson é uma inspiração para mim, né, vamos dizer assim, porque lá, 16 anos atrás, ele veio fazer o convite para trabalhar dentro das escolas de futsal da UJR. Então, pode-se dizer assim que eu passei dentro da Copa Fevale por quase tudo, né? Ou vamos dizer tudo, porque
fui professor, treinador de categorias que disputaram a Copa Fevale, né? E aí já trabalhava também depois de um tempo, depois de sair nessa questão de treinador, professor, com arbitragem, né? Que é um segmento que eu tenho também. E aí, em 2019, eu vim a ser convidado a ser o diretor, vamos dizer assim, de árbitros da Fevale. Então, sou eu que escalo os árbitros, né? E aí, durante essa pandemia, infelizmente, o Wilson veio a falecer no ano passado e a gente conversou dentro da UJR de promover de novo a competição, né? E eu disse, olha, tenho interesse, né? Então, espero estar, assim, né? Chegar um pouco perto no que o Wilson conseguiu apresentar e fazer dessa competição, um grande nome, né? Então, a gente falou com muitas equipes durante esse tempo aí de cadastro, né? De correr atrás do pessoal para vir e fazer a sua inscrição na Copa Fevale. E muitas delas falaram que a competição tem um nome muito grande, né? E que gostariam de fazer parte. Muitas vieram, outras não puderam, mas quiseram se manter. Né? A gente ficou com um calendário um pouco apertado, né? A gente fez o congresso técnico agora 2 semanas atrás, né? Vinha conversando com algumas equipes. A gente também ficou ali em algumas questões com a Fevale também de patrocínio e tudo mais. No fim, graças a Deus fechou, né? O patrocínio. Continuamos com o Name Hits como Copa Fevale, né? E aí, claro, algumas equipes já tinham algum calendário pronto, mas se colocaram à disposição de ficar no contato para anos para frente, assim, né? Para a gente fazer a competição mais à frente aí também. E para ti, Tia, como é que foi organizar essa competição? É um desafio muito grande poder fazer isso, porque tu tem que falar com muita gente e tu tem a responsabilidade de estar trazendo também essa garotada para jogar aqui, né? Sim. Confesso que é a primeira competição que eu vou organizar de fato, assim. Lógico que eu já tenho dentro do futsal muito tempo de estrada, né? Sim. Fui atleta, joguei agora dentro da arbitragem, professor que eu sou, né? Formado. Então, é uma demanda bastante grande, né? Tu tem que estar toda hora, hoje o WhatsApp vem para nos auxiliar, né? Essas redes sociais de conversar e tudo mais. Então, demanda tempo, demanda trabalho e tal. Muitas vezes tu tem que fazer um 3º turno, né? Um 4º turno de trabalho. Mas a gente agora teve a estreia. Começamos agora no sábado passado, né? Com 4 jogos. As equipes elogiaram, acho que deu tudo certo. Agora, na próxima sexta-feira, a gente quer fazer a abertura oficial, né? Da competição, em parceria aí com a Ismel, que vai ter a final da Copa Verão, né? Que vai ser no Cavazoto. Isso, vai ser no Cavazoto. Então, nós estamos programando um jogo preliminar entre as 2 categorias sub-13. Desculpe. Que é isso. O jogo, a abertura oficial, então, na sexta-feira, a partir de que horário vai ser? Às 18h30 nós estamos programando. Seria as 2 categorias sub-13 da UJR fazendo o jogo entre elas, né? Até brinquei com o professor Clayton, né? Que ele vai se colocar aí, né? Ele disse, não vou poder orientar muito de um lado nem do outro, porque senão... Tem que equilibrar, né? Isso. Mas tem o Fernando Dias lá também, que é o auxiliar dele, então cada um vai ficar com uma equipe ali. Acredito que vai ser um belo jogo, né? E vai servir de preliminar para essa grande final e da Copa Verão também. Do torneio de verão Wilson Agostini, né? Isso aí. O jogo também aqui no Cavazoto. E falar um pouco dessa questão, tu comentaste da questão de arbitragem, né, da Liga Gaúcha. Tu também organiza essa questão da escala de arbitragem? Tu que meio que define também isso que vem pra cá? Eu estou dentro com a arbitragem também, já trabalho há 16, 17 anos, né? Meu curso é de 2006, então o projeto da Liga Gaúcha ali começou mais frequente em 2019, quando teve ali a separação entre federação e liga e tal. Então a gente meio que escolheu um lado, acreditou num projeto e tal. E no ano posterior, em 2020, veio o convite para fazer parte do departamento de arbitragem, né? Então eu tô ali dentro já há esse tempo. Como um dos subdiretores, vamos dizer assim, né? A gente fala que é uma comissão de arbitragem que a gente tem. Então, a gente tem bastante conhecimento dos árbitros por aqui, né? O que a gente procura priorizar é convidar árbitros que apitem de uma forma mais educativa,
né, Sim. os jogos. Até pela idade, né, Com da molecada, certeza, né? que a gente possa fazer uma didática diferente, né? Que a gente possa ensinar sobre as regras e tal. Muita coisa mudou durante a pandemia de regras do futsal, né? Então, muitas equipes estão voltando a jogar devagarinho e tal, e todo ano tem alguma mudança na regra. Sim. E a gente procura orientar. Então, é um lateral fora da linha, ali a bola está fora da linha, a gente dá um toque antes, ó, cuida a bola na linha. E o garoto ali, né, na hora ele vai, muda a bola e tal. Se tem uma jogada mais brusca, a gente procura conversar, Dá uma né? segurada aí. Faz o pedir desculpa, que eu acho que essa Sim. questão do fair play é muito importante Sem dentro dúvida. do esporte, né? Então, a gente chama, dá uma conversada e tal. Antes de aplicar um cartão amarelo, tenta falar, né? Com o menino, procura não fazer dessa forma e tal. Tu pode levar perigo o colega, adversário, né? E levar a perigo a ti mesmo também. Sim. Então, a gente procura fazer dessa forma mais educativa, né? Então, procuro trazer os árbitros que já têm um pouco de experiência nessa situação, né? Porque trazer um árbitro daqui a pouco de cara fechada e tal, que não mostra Não dá muito os muito certo. dentes, né? Acho que não é o legal. Acho que a gente tem que ir mais para esse caminho assim de ser mais educativo mesmo dentro da competição. A gente sabe que às vezes a questão das categorias de base e que a gente vê, né, os pais estão sempre ali presentes, né, estão Sim. sempre incentivando, mas às vezes estão cobrando demais, às vezes dos meninos. Tem essa parte também, né, Fernando? A gente comenta dentro, porque o torcedor vê de uma forma, Sim. o professor vê de outra forma e a arbitragem vê de uma forma totalmente diferente, Sim, com né? certeza. Então a gente ainda comenta, brinca que os jogos de menores, muitas vezes a torcida é que atrapalha, vamos dizer assim, né? Sim. Porque ali passa muito mais da razão e passa a ser a paixão, né? Claro. Tá o seu filho ali jogando e tudo mais. Então, muitas vezes, ele enxerga só o lado do filho ali, Sim. vamos dizer, né? Então, a gente procura controlar, conversar também, a gente procura entender, lógico, a gente fica focado dentro do jogo, mas muitas coisas que vêm faladas, às vezes, da arquibancada, a gente consegue escutar, né? Com certeza. É pertinho, né? Sempre ali a arquibancada Isso, e a quadra, né? né? O futsal tem essa peculiaridade de ser mais próximo, né? E Um tal. bafo na nuca do árbitro sempre ali, né? É isso aí. Então, lógico, a gente não quer... O árbitro é um ser humano, ele pode errar dentro da tomada de decisão dele ali, mas também muitas vezes ele tem o critério dele de apitar, daqui a pouco que ele não deu uma falta a um lado, ele não vai dar no outro também. E muitas vezes isso o pessoal que está na arquibancada não consegue entender, né? A questão de critérios e tal. E muitas vezes também não conhece da regra, Sim. né? A maioria das vezes é isso, né? Principal. Pois é, e daí entra essa questão de paixão e tal, né, mais passional, assim, dos torcedores e tal, e a gente procura, se tiver um caso, assim, que seja relevante, a gente procura parar o jogo e conversar com o professor de cada equipe, né, olha, a gente vai pedir para tu vá lá, converse, o pessoal se acalmar e tal, apenas torcer, porque não é legal essas ofensas, né, a gente quer criar um ambiente ali de familiar Agradável. e tal, né? Agradável. Tem É uma os competição, atletas... mas não é, né? Digamos assim, né? Ela tem que ficar só dentro de quadra, não? Com certeza. E tem muitas crianças, né? Não somente os atletas, mas aqueles que vão assistir. Daqui a pouco tem um irmão menor e tudo mais, né? Então a gente quer gerar um ambiente familiar ali. Então, daqui a pouco algum tipo de insulto, de palavrão, não pega legal, né? Tu mesmo falou da questão da injúria racial. A gente não quer que aconteça isso, né? Sim. Eu sei que isso está um pouquinho assim enraizado às vezes, sabe, nessa questão mas a gente tem que começar a mudar um pouquinho essa mentalidade, o comportamento né? tem que ser mudado mesmo. Isso. Claro que tem casos bem radicais assim que se a pessoa não colaborar, a gente vai convidar a se retirar dentro do ginásio, né? Sim. Mas eu vou te falar assim que pelas minhas experiências, às vezes que nós árbitros também fomos conversar com a torcida, né, explicando o nosso lado também, a gente foi sempre quase atendido, assim, né? A procura de não ter bebida alcoólica também nos ginásios hoje é proibida, né? Nessas muito categorias. importante também. Isso, então a gente... E aí é legal, porque daí a gente conversa, a torcida bate palma, entende o nosso lado, né? Apoia. Então fica um espetáculo legal, né? Rola aquelas vaias, mas tá tudo certo também, né? Isso é normal também, né? Da arbitragem. Então,
a gente tenta lidar da melhor forma possível, sabe? O nosso foco é ali dentro mesmo com os alunos e tal, tá direcionando eles da melhor forma, conversando com os professores, a torcida faz parte e tal, só que a gente não quer que passe dos limites também essa situação, né? Não, o pessoal tem que ter um pouco de disciplina na arquibancada também, não só a gurizada de quadra. Com certeza, com certeza. E assim, Fernando, falando da questão de técnica da competição em si, como é que está o nível técnico dessa meninada? Agora que começou os jogos nesse final de semana, o que vocês projetam aí para essa gurizada aí, daqui a pouco está despontando talentos, é mais ou menos nesse sentido? Como eu falei, a Copa Fevale ela foi criada nessa questão mais de ser escolinha, né? Um nível onde que se praticasse de fato o esporte e não tivesse tanta competitividade, vamos dizer assim. Mas ela começou a ganhar nome, né? E a competição também faz parte, eu acho que ela é importante na vida da criança também, tu saber ganhar, perder e tudo mais, né? Que a vida é dessa forma, né? Mas a gente tenta fazer com que os resultados sejam o mais equilibrados possíveis, assim, né? Eu acho que os professores também entendem, assim, que daqui a pouco, acho que tem aqueles alunos que vão jogar melhor, né? Tu vai ter o teu time mais forte e tal. Mas daqui a pouco, se começa a abrir um pouco o placar, a gente procura, né? Os professores trocar um pouco o time, vamos dizer, enfraquecer um pouquinho mais, marcar meia quadra, né? Não apertar a marcação, para que o outro time também possa... Tem a motivação, né? Motivação. Apesar que nessa primeira rodada nós tivemos 2 goleadas bem grandes, né? Mas também faz parte. E por isso também que a gente veio com essa ideia de série ouro e série prata, né? Para ser competitivo, mesmo que aquele que vá perder mais jogos do que ganhar, lá no final ele possa estar brigando por alguma coisa, possa competir nisso, né? Mas o nível técnico da competição, que eu vou te falar, as equipes que estão jogando o gauchão da Liga Gaúcha serve também como preparatório, né, para a competição. E possivelmente elas vão se encontrar dentro do campeonato do gauchão, né? Até porque a primeira fase do gauchão ela é mais regionalizada também. Então as equipes não viajam muito, jogam mais próximo aqui. Isso é bom também, né? Porque ajuda todo mundo em questão de logística, Isso, na questão de custo também, que hoje está bastante caro para te fazer uma viagem, né? Então serve como preparatório. Pode ser que tenha algumas rivalidades, né? Alguns grandes confrontos que aconteça tanto no gauchão como na Copa Fevale, né? Mas valoriza também a competição, Com certeza, né? É sempre bom a gente ir assistir um jogo bem jogado, competitivo, com emoção, né? Eu digo no Sub-15, no segundo jogo da noite que teve no sábado, teve a ABB de São Leopoldo e Futsal Riozinho. Nossa, foi um jogo muito bom, assim, né? Um jogo pegado e tal. A gurizada naquela vontade de ganhar. Lógico que a gente teve que trabalhar um pouquinho com o cartão e tudo mais, a arbitragem, né? Mas no final, foi 1-1 até o final ali. Aí a ABB conseguiu achar um gol, fez o 2-1. Né? E aí Riozinho depois botou uma pressão para tentar empatar. Então essa emoção do futsal é legal também, né? Lógico que teve jogos que teve uma goleada mais expressiva e tal. A equipe que toma sente um pouquinho, né? Mas faz parte e vão ter jogos assim com bastante emoção, acredito eu, dentro da competição, né? E trabalhar isso assim, quando, na tua opinião, como é que é essa gurizada que sai às vezes de uma goleada dessas aí para continuar motivada para um próximo jogo? Sempre tem a possibilidade de melhorar, né? Tu pode voltar a vencer. Com certeza. Eu vejo assim bastante o trabalho dos professores, né? Até valorizar o trabalho do Jefferson, da GPF, que acabou sofrendo uma goleada. Eu vi no fim do jogo, ele chegou na gurizada dele e falou assim, vamos levantar a cabeça, vocês jogaram bem e tal. E aí tem aquele cumprimento ali no final dos atletas, né? Vamos ali cumprimentar a gurizada, vamos pro vestiário, vamos conversar. É só o primeiro jogo da competição. A gente tem bastante trabalho pela frente, né, e tal. E é isso, tu tá tentando motivar. Legal também dos pais, depois, no final, baterem palmas, ver essa questão do esforço que as crianças colocam dentro da quadra, né? Então, nessa caminhada, nessa ideia que a gente tem, assim, de fazer a competição, né? Tá certo. Bom, Fernando, a gente está chegando na reta final já aqui do Esporte na TV. Eu queria que tu fizesse um convite, né? Deixasse um recado final para o pessoal aí, para conferir a Copa Fevale, né? De perto, ir para o ginásio. O que vocês estão esperando também em relação de público também para movimentar ou mesmo
né, melhorar a competição a cada vez mais. Até falar dos parceiros, né? Isso, Antes importante. disso, a gente tem a realização da UJR, né, na frente da competição. Então, como eu falei, um dos patrocinadores é a Fevale, né, que leva o naming rights da competição já há um bom tempo. Nós também temos como parceiro as bolas Nedel, né, de Feliz. É a bola oficial da competição hoje, né? Todo jogo arbitrado vai ser feito com a bola Nedel, e tem também o apoio da prefeitura aqui, da SMEL, né, de Novo Hamburgo, apoiando, cedendo a questão de espaços e tal e tudo mais. Como eu falei, os jogos possivelmente vão ser no Agostinho Cavazotto ou no ginásio da FENAC, tendo algumas rodadas fora. A gente está vendo essa questão de Campo Bom também, né? Normalmente, assim, jogos de menores leva bastante público, né? Porque vai os pais, convida a família, Dindo e tal, e vai lá dar uma olhada. Então, é bom, assim, tem um público legal. No sábado teve bastante gente, né? A gente tentando numa época meio fria agora do ano, né? O inverno está chegando e tal. E tu ir para um ginásio de noite, às vezes é gelado. É gelado, né? Tu tem que gostar daquilo ali. Mas quero convidar todo mundo que possa prestigiar, né? Tem o nosso Instagram também, @CopaFevale-Futsal, né? O nosso amigo Bétio aí Eduardo Bétio, assessor de imprensa da Fevale e da UJR também. Isso, tá à frente dessa parte de comunicação da Copa, né? Então tem o blog da competição também. Então convidar todos que possam assistir, né? Um bom jogo de futsal, prestigiar essa gurizada aí que está tentando trilhar o caminho dentro do esporte. Tá certo, Fernando. Muito obrigado pela tua participação aqui no Esporte na TV. Eu que agradeço e estamos à disposição sempre. Tá certo. Portas abertas aqui para a Copa Fevale, para o UJR também, para a universidade. Então, sempre aqui na nossa parceria. Bom, pessoal, a gente encerra mais um Esporte na TV aqui na Vale TV e voltamos amanhã, tá bom? Um grande abraço.